capítulo 5 e versículo 1. Todos encontrados? Podemos ler? A palavra de Deus nos diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Versículo 3: E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Versículo 4: Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém? Os irmãos podemos acessar, se ocupem as vossas mãos e glorifiquem a Jesus. Uma passagem bastante apregoada, uma passagem bastante pregada, conhecida, acessível a muitos. Há quem diga: o que isso tem a ver, irmão, com o culto de missões? Você vai entender daqui a pouco mais ao decorrer da mensagem. Amém? Então nós vemos aqui esta passagem de Naamã. O rei de Israel nessa época era Jorão, e este rei fazia o povo pecar, levava o povo erroneamente, fazendo o povo idolatrar imagens de escultura. E nós vemos ali então que Deus usa o chefe, o Naamã. Deus usa Naamã, como diz no versículo 1. Amém? Deus usa ele era um homem diante dos olhos de Deus, varão valoroso. Mas agora nós vemos que, resumidamente aqui, não quero aprofundar muito, mas a situação que Naamã vivia, a lepra, quase como a AIDS hoje em dia, ou como um câncer, foi uma das doenças mais temidas da época. Algumas formas era extremamente contagiosa, a lepra antigamente, e em muitos casos incuráveis, não tinha cura, não tinha solução para a atual situação. Como eu disse, um câncer é impossível aos olhos da medicina, é impossível aos olhos humanos, aos olhos físicos, mas a Bíblia nos dá o conforto, o refrigério, nos diz que é impossível aos homens, mas tudo é possível ao que crê, é possível para Deus. E então nós vemos que em sua pior forma, esta doença levaria ou levava ou poderia levar à morte. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, se localizava-se a nordeste de Israel. Porém, as duas nações raramente mantinham relações amigáveis. Amém? Israel e os sírios eram inimigos até o tutano. Eles eram inimigos ali a ponto de se matarem ali. E Naamã, como eu disse, era chefe da Síria. E os israelitas eram muitas vezes levados cativos para a Síria após ataques bem-sucedidos. Eram duas nações inimigas, ou seja, eles viviam em conflito, e quando tinha guerra, eles levavam algumas pessoas cativas para a sua terra da Síria. E nós vemos então a escrava de Naamã. Era uma menina de Israel. Agora eu quero que você preste bem atenção. Amém? A escrava de Naamã era uma menina de Israel, sequestrada de sua casa e de sua família. Ironicamente, a única esperança deste general ser curado veio através ou dos meios dos israelitas, através desta menina, mesmo sem nome, escravizada, dá um lindo exemplo de amor
a Deus, Aleluia. que foi o respeito ao profeta, como havia tido um referencial de conduta e atitudes do seu pastor Eliseu. E ela soube ter sensibilidade, ela soube ela soube se compadecer do seu senhor, a qual era Naamã, que estava acometido com aquela lepra. Quando aquela menina viu a dor de Naamã, não se lembrou de médico algum, mas do profeta que pregava a palavra de Deus. Ou seja, ela não se lembrou de falar para Naamã assim: vai em busca dos médicos para você solucionar o seu problema, para você ter um norte ali para eles te dar, para você ter curado dessa lepra. Não, ela logo então ela se lembra do profeta Eliseu. Ela se lembra então que havia um homem de Deus na cidade de Israel. Então ela indica, ela automaticamente ela fala: se o meu Senhor estivesse lá em Israel, ele seria curado, ele seria restaurado da sua lepra. Pode glorificar e exaltar Jesus. Então nós vemos que a palavra de Deus, que ensinava o povo e trazia consolo e ânimo para as pessoas. Por isso essa menina, sem nome, ousou a dizer à sua senhora que conhecia um profeta em Samaria, e que se o marido dela fosse até lá, Eliseu oraria e Naamã seria curado da lepra, porque o profeta serve a um Deus vivo, ou melhor, servia a um Deus vivo. Então nós vemos aqui o ato de fé desta menina. Como hoje nós estamos no culto de missões, nós vemos aqui, como eu disse, ela vai dizer, ela não estava num lugar propício, ela não estava num ambiente, ou seja, ela não estava em casa, na sua terra natal que era Israel. Ela estava na Síria levada cativo, mas mesmo assim ela não deixou que os entendimentos, que as barreiras, os intempéries da vida, as tempestades não impedisse ela de falar ao seu Senhor. Se o Senhor estivesse lá na terra de Israel, ele seria restaurado. Ou seja, vejamos, aquela menina fez um ato missionário, porque ela não estava num ambiente propício, ela não estava num lugar, ela podia dizer: estou aqui, fui levada cativo, não estou na minha casa, não estou na minha terra. Ela podia começar a murmurar, a reclamar, mas ela fez diferente. Quem tem visão de Deus, irmãos, é outro nível, é outra coisa. E nós, muitas das vezes, queremos fazer missões, mas nós deixamos as intempéries, a adversidade, as portas fechadas, os obstáculos sufocar a nossa fé a ponto de negligenciarmos e não pregoar a verdade, não anunciar às pessoas o caminho da salvação. Às vezes estamos dentro de casa e não queremos fazer a obra de Deus. Como Deus irá nos enviar? Por isso que temos que estar, irmãos, na posição de presença de Deus. Às vezes é dentro da igreja. Como Deus vai me enviar, pastor Rogério, para mim fazer missão lá no exterior. Se dentro da igreja eu não consigo passar um voto, se eu não consigo passar uma salva, se eu não consigo varrer no chão, como Deus vai me enviar, irmãos? Será que é possível? Se formos parar, é impossível, irmãos. Porque dentro de casa, com o nosso conforto, com o ar-condicionado, com tudo bem, a gente não quer fazer missão. A gente não quer falar do amor de Deus a outras pessoas, a outrem. Nós somos omissos. Mas, ao contrário dessa menina, hoje estamos aprendendo. Deus, Ele quer me usar. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te enviar para nações, ou até mesmo, às vezes nós não pregamos, até mesmo para os nossos vizinhos. Ou às vezes nem é necessário, mas às vezes você não dá um bom testemunho. Eu me recordo agora do próprio profeta Eliseu. Os irmãos podem me corrigir, eu acho que era sunamita, que ficava de longe olhando o profeta de Deus passar. Ele não falava nada, mas ela observava. Ele ia e ele ia.
Veja que ali vai um santo homem de Deus, ou seja, o seu testemunho, irmãos. O nosso testemunho é uma pregação e muitas das vezes não damos bom testemunho de servos de Deus, de cristão, de caráter. Não temos as características de Cristo, os caracteres de Cristo. Vamos deixar, irmão, Jesus trabalhar na nossa vida. Vamos buscar mais a presença de Deus. Jesus, Ele quer me enviar. Jesus, Ele quer te enviar. Jesus, Ele quer te usar. Não importa se é no local de trabalho, nas ruas, dentro da sua casa. Não importa onde você estiver. Fale do amor de Deus. Anuncie a Cristo. Fala que Jesus está voltando. Talvez você está lá no seu serviço. Você pode virar e olhar. Vai lá na igreja, Deus amor. Lá tem poder de Deus. Lá tem homem de Deus que irá orar por você. Você será curado. Você será liberto. Você será transformado pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo. Glorifica Jesus e tal. E nós vemos assim, mesmo escrava, a menina não se revoltou contra Deus. Ela era prisioneira e não podia libertar ninguém, mas conhecia quem poderia libertar as pessoas das dores, do sofrimento, das adversidades, da angústia. Ela conhecia alguém e que poderia livrar as pessoas ou libertar da dor, ou da lepra, ou das doenças. Aquela menina falou com tanta convicção que a esposa de Naamã convenceu a ir até o profeta. Vejamos a ousadia daquela menina, as palavras persuasivas de convencer a sua senhora, que era a esposa de Naamã. Então ela convence ali, e a esposa de Naamã também convence o seu esposo para ele ir procurar o profeta Eliseu. Vejamos o mover e o trabalhar de Deus. Deus colocar ali com um propósito, e ela foi fiel. Talvez você está se perguntando: por que eu estou neste lugar? Por que eu estou nesta cidade? Por que eu estou vivenciando isso, ou até mesmo num calabouço? Eu estou nesse local de trabalho? Por que eu estou orando aqui? Glória a Deus. Porque tem um propósito de Deus, tem um trabalhar de Deus. Será que você já entendeu isso? A atual situação que você está vivendo, ou você está passando, ou ao contrário, você está murmurando, reclamando. Nada acontece por acaso, irmãos. Foi porque, não sei, era a situação da vida, teve que acontecer. Nada disso. Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se Ele te estabeleceu ali, se Ele te colocou ali, por que não dizer, você é obrigado a dar fruto. Você é obrigado a falar do amor de Deus, a anunciar a presença de Deus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Ela, mesmo com a situação a qual ela estava vivendo, não era favorável a situação dela, mas ela não deixou de falar do amor de Deus, de ser uma grande missionária, de dizer ao seu Senhor: se você estivesse em Israel, seria restaurado a terra. Aleluia. E hoje eu pergunto, você para, reflete e analisa. O Senhor pergunta para mim, para você, para nós: aonde o Senhor nos estabeleceu? Uma pergunta: aonde Deus nos estabeleceu? Aonde Deus nos colocou, pastor Sidney? Aonde Deus nos colocou? Aleluia. Será que estamos dando frutos? Ou será que estamos sendo omissos? Estamos recuando, fazendo como Jonas o fujão, mais conhecido, vamos dizer ali. Jonas tentou correr de todo jeito. Aleluia. Mas quem que tinha que pregar para Nínive? Quem que tinha que pregar para Nínive? Quem que tinha? Pode responder aí, não sei se os irmãos lêem Bíblia. Quem que tinha que pregar para Nínive? Não adianta você correr. Deus vai mandar uma tempestade no mar, Deus vai mandar a baleia te engolir, mas é você, ou você vai, muitos aí fora, e podemos dizer que em partes é verdade, não que a Bíblia
relata isso. Amém? Se você não vai por amor, você vai pela dor. Jonas tentou correr, veio aquela turbulência naquele navio ali, ninguém fez nada, e está lá o Jonas, o bonitão, lá no navio, deitado lá, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E era Deus, e era Ele, irmãos. Aonde Deus te estabeleceu? Não adianta você correr. A Bíblia fala assim em Hebreus: horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Jonas caiu na mão de Deus, irmão, não adianta ele correr. E o salmista vai dizer que mesmo se ele fosse lá no profundo do mar, Deus aliviaria uma serpente. Não adianta corrermos do propósito de Deus. Não adianta corrermos das vidas de Deus. O designou, nos orientou. Ele vai te achar. Jesus vai te pegar. O Espírito Santo de Deus vai entrar na sua vida. Então, olha, essa pergunta: aonde Jesus nos estabeleceu? Será que estamos dando frutos? E nós, irmãos, como temos agora, este projeto da Eclésia, nós somos responsáveis em gerar novos discípulos. Nós temos, irmãos, fazer como vamos dizer, o mentor, o apóstolo Paulo, ele dá instruções ali a Timóteo, aquele jovem pastor: pregue a palavra de Deus, inste a dentro e a fora de templo. Temos que anunciar que o pecado nos levará para o inferno, mas Cristo, ele se manifestou para obtermos salvação, para obtermos direito de adentrar pelas portas da cidade santa. O inimigo veio para matar, para roubar, para destruir, mas Jesus se manifestou para dar vida, para dar saúde, para libertar, para curar, para transformar. Obedeça a voz de Deus, deixe Jesus entrar em seu coração, entrar em sua vida. Vejamos, não fugindo, amém, irmãos, da mensagem, aonde Deus nos estabeleceu. Nós vemos que o jovem rico, em Marcos capítulo 10, versículo 17 adiante, ele deseja, ele almeja obter a vida eterna. E o mesmo chega diante de Cristo: Senhor, o que farei, pois, eu para obter a vida eterna? Em um período, um espaço de tempo, ele deseja, ele assenta em seu coração ter salvação, obter da vida eterna. De certa forma, que somente o escritor Marcos relata que quando Cristo viu ele, Cristo amou aquele jovem. Mas tem um porém, sempre tem um porém, irmãos. Cristo amou aquele jovem, e nós vemos que nos chama a atenção que Cristo não diz para aquele jovem todos os mandamentos. Cristo ali vai relatar só apenas alguns de um mandamento e aquele jovem: isso tudo eu já tenho feito. Ou seja, diz assim: é fácil isso tudo. Mas Cristo, então, conhecendo o nosso interior, o nosso coração, Cristo, ele vem para nos confrontarmos, para vermos a atual situação que estamos vivendo. Então Cristo, conhecedor de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, ele olha então para aquele jovem e fala: vai e vende tudo que você tem, depois você vem e me segue. Ou seja, para andarmos com Cristo, para vivermos com Cristo, é necessário desapegar, deixar algo para obtermos salvação, para obtermos vida eterna, para obtermos o milagre, a cura, a salvação. E talvez você se encontra nessa atual situação, abandone tudo pela presença de Deus, pelo amor a Deus. Então nós vemos que aquela menina, um ato missionário, ela então anuncia ao seu Senhor ali, e vemos que Naamã recebeu a cura, tanto física e a mais importante, que é espiritual. Logo à frente, eu não me lembro, mas ele vai ser relatado. Naamã, obviamente não fala agora não me lembro, mas ele vai ser dito sobre Naamã novamente. Ou seja, ele obteve ali duas curas: a salvação, a cura física, e a mais importante, a cura espiritual. E assim Jesus quer fazer na minha, na sua, na nossa vida. Vamos ser, irmãos, missionários.
Vamos proclamar o Evangelho, anunciar que Jesus liberta. Talvez você conheça alguém que está com uma enfermidade, está passando por uma situação deplorável, catastrófica, não importa a situação. Fala do amor de Deus para aquela pessoa, no seu trabalho, para o seu vizinho, não importe aonde seja, não importe o quadro, outra vez você olha assim, nossa, daqui eu acho que não vou sair fruto, não vai sair nada. Eu lembro, agora o Espírito Santo me vai lembrar do Isaac numa terra seca, impossível aquela terra dar fruto, não chovia. Então ele crê ali em Deus, ele vai lá, joga uma sementinha, e o que acontece, irmãos? Quem lê sabe, ali nasce um monte de batata, um monte de coisa ali, era impossível aos olhos humanos. Então vamos parar de reclamar da onde Deus nos colocou. É o propósito de Deus, você está neste lugar, você está vivenciando essa situação. Faça dessa situação difícil, precária, um milagre. Faça dessa situação gerar fruto, ser produtivo, com a presença de Deus, com a orientação do Espírito Santo. Como aquela menina, ela não importou, não era um ambiente propício, não era uma situação deplorável, difícil, a qual ela estava vivendo, foi levada cativa. A Bíblia não menciona, mas podemos parar e analisar. Talvez ela foi chicoteada, ela foi violentada ali, mas ela não olhou para a situação difícil, ela olhou para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhe para o alto, o alto é Jesus, o alto é Deus, é o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Não importa quão humilde ou pequena a sua posição, você é obrigado a dar fruto. Somos, eu também, irmãos, porque muitas pessoas dizem, não, pastor, essa palavra é para todos nós. Por isso que eu amo, porque ela é como espada de dois gumes, ou seja, ela corta para os dois lados, ao mesmo tempo que corta para mim, ela corta para o seu. A palavra pega todos nós, irmãos. Essa palavra é tremenda. Primeiramente ela vem para mim, porque Deus me revelou. Então, ou seja, Deus já me confrontou a mim também, e Deus está nos confrontando no coletivo agora. Não importa quão humilde seja ou pequena a sua posição, Deus pode, ou no futuro poderá usá-lo para divulgar a sua palavra. Você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Não adianta, como eu disse, correr. A baleia irá te pegar, a tempestade vai te pegar. Não adianta, não faça como Jonas. É você que Deus quer usar. Tem que ser você, irmãos. Talvez você falar, eu estou aqui, mas eu preciso que Deus visite o meu sobrinho, um ente querido. Primeiro Deus ele quer tratar com Jonas, comigo e com você, para depois ele tratar lá na sua casa. Primeiro, quando Jacó ele achava, é meu irmão que tem que ser mudado, pastor Rogério, Esaú meu irmão, mas quando na verdade era Jacó que precisava ser mudado. Estava aqui, eu não sabia. Então é eu e você que Deus primeiro ele quer tratar e quer nos usar. Se disponha para Deus. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, já é pessoa de 1 João, filhinhos, já é a última hora. Deus ele quer nos enviar. Glória de Deus. Aleluia, Jesus. Não importa quão humilde seja a nossa posição ou o lugar que estamos, não importa, pastor Rogério, eu sou só um mero membro, eu só sei limpar o banheiro. Não importa. Você sabe falar? O pastor Lima deve lembrar, minha mãe é muito antiga, eu sou também, deve lembrar. A minha mãe é bem antiga, já faleceu. Ela dizia comigo, irmãos, que tinha um irmão aqui de Juiz de Fora, na sede ali, que ele lia a Bíblia de cabeça para baixo, e tinha um outro também que era sem língua, e Deus curou para usar ele, não foi? Eu não sei falar muito, que eu não lembro, irmãos, mas era mais ou menos isso. Então, olha, irmãos, será que aqueles irmãos tinham desculpa? Talvez você não sabe ler. Jesus, ele pode te ensinar, pode, ou seja, não tem como correr, não temos como dar desculpas, irmãos. Você vê um homem sem língua, irmãos. Isso para muitos aí foi uma loucura, mas para nós é o poder de Deus manifestando em nossa vida. Glorifique, exalte, você joga para a glória para Jesus.
busque oportunidades para dizer aos outros que o Todo-Poderoso pode fazer. Vamos buscar oportunidades, tem muitas, irmãos. Vamos anunciar de Jesus, vamos falar do amor de Deus. Eu agora me recordo, Evangelho de João, capítulo 4, e versículo, acho que é a primeira ali a seguir, versículo 31, adiante ali, mas se os irmãos vão se recordar que vai falar de uma mulher samaritana. Olha que coisa tremenda, irmãos, que Deus faz. Deus confronta, Jesus confronta ela. A ela fala assim, esse marido que você já está no quinto, e esse que você está no sexto, não é seu, não te pertence. E aí então aquela mulher, vejo que tu és profeta, Senhor. E o que ela faz, irmãos? Ela fica maravilhada, o que ela faz? Ela corre lá em Samaria, vamos lá, achei o profeta, vamos lá conhecer. O evangelista, uma missionária, um ato missionário que ela fez. Jesus então ali confronta ela fica maravilhada, ela poderia, já viu quando você confronta ou fala da pessoa, enche a cara, fica nervoso, não gosta, mas a verdade ela vem para nos despertar, para nos libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós vemos o ato missionário daquela mulher samaritana. Para muitos era loucura. Os judeus detestavam os samaritanos. Jesus então ele não quebra princípio, mas ele quebra protocolo. Ele então chega, hoje veio salvação para a sua vida. Estou falando em minhas palavras, hoje veio salvação para a sua vida, para aquela mulher samaritana. Então ela recebe presente de Deus, ela recebe algo de Deus, e ela não se contenta em ficar com aquilo, porque muitas das vezes nós recebemos algo de Deus e somos egocêntricos, egoístas, não queremos falar, anunciar. Mas aquela mulher não, ela faz diferente. O que ela faz? Ela chega lá em Samaria, vão lá todo mundo buscar Jesus, vem comigo, encontrei a vida eterna, a salvação, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, glorifica, exalta Jesus. É verdade. Então olha que maravilha, irmãos. Será Vai que soberano, Deus Pai. fazendo missões, somos responsáveis por ganhar alma, por gerar novos discípulos? Como uma mãe gera o filho, somos responsáveis por gerar novos Grande discípulos. Deus, Jesus ele quer me aleluia. usar, Jesus ele quer te usar, como usou aquela menina. A Bíblia não menciona o nome dela, mas ficou marcado. Quase eu não vejo, praticamente quase eu nem vejo muito pregar sobre falar essa menina, mas pregam da cura. Mas esse aqui é algo tremendo, essa passagem, o ato de fé daquela menina ao dizer ao seu Senhor: lá em Israel tem salvação, Israel tem milagre, tem poder de Deus, tem presença de Deus. Vamos anunciar então Jesus. Vemos o ato de fé, a ousadia que aquela menina teve de divulgar que havia um profeta em Israel. Isso pode claramente ser visto como um ato missionário. Então nós vemos que isso foi um ato missionário, irmãos. Sem ela precisar ir em outro país. Talvez o pastor não tenha condição, né, de ir lá na África, de ir lá na ilha do Marajó. Mas e aqui? Você tem? Você tem Aleluia, Jesus, louvado de seja atravessar Deus. ruas? Você tem condição de abrir sua boca para falar? Deus quer te usar, irmãos. Primeiramente é aqui no nosso lugar, na nossa casa, no nosso conforto. Primeiro é aqui, para depois Ele te enviar. Mas mesmo que às vezes você não tenha condição, não vai. Irmãos, as pessoas podem assentar nos seus corações em não nos ouvir. Às vezes, não sei aqui, eu já tive experiência, às vezes eu fui pregar para pessoas e pessoas não quiseram me ouvir. Creio que aconteceu com muitos aqui. Às vezes, já aconteceu as pessoas fechar a mão para me bater, só que eu tenho que sair fora. Tem que sair. Igual Jesus, né, irmãos? Ele queria matar ele ali, então corria daí para sair fora. As pessoas podem, elas, né, é o desejo delas, é o livre-arbítrio. Elas podem querer não nos ouvir, mas a oração, ninguém não pode impedir, é sem fronteira, é sem limite. A rainha da Inglaterra, ela vai dizer assim: eu tenho mais medo do crente
que estar de joelho em oração do que todo o meu exército. Ou seja, a oração é poderosa, a oração é como uma pedra de Mussavega, ela atravessa fronteiras, ela é certeza, que não pode, busque, que interceda, que Deus alcançará, que Deus restaurará. E então podemos dizer como o servo Esdra, em Neemias, se não me falei agora, capítulo, em Esdra, eu acho, capítulo 8, versículo 5. Esdra então diz assim: e moveu-se Deus pelas nossas orações. Quer poder, quer solução para o seu problema, quer encontrar um norte, uma saída, ore e Deus te direcionará, Deus te irá guiá-lo. Ore a Deus, busque a presença de Deus, interceda, faça do seu ambiente, que não é propício, de um ambiente escasso ali, ser um lugar de dar frutos, um lugar que você conseguirá dali extrair coisas boas, falando, pregando, anunciando Jesus. Mas não vamos ser omissos, vamos pregar a palavra de Deus, vamos anunciar que Jesus está voltando. Talvez